다 되래야. 파마 아주 파마 대제메 군쉐 Então, hoje é o primeiro dia dos ensinamentos. Durante os ensinamentos de primavera, área Shema. Antes, na verdade, eram os ensinamentos de inverno. Nós mudamos para ensinamentos de primavera. E eu gostaria de oferecer as minhas saudações a todos os Kempos, Tucos, professores, as monjas, aos membros da Sangha que estão nos ouvindo pela internet e também a todos os meus amigos de Dharma. Eu gostaria de oferecer as minhas saudações auspiciosas a todos vocês. Então, hoje é o primeiro dia, durante este 7º ensinamentos de primavera, área Chema. E o plano original era começar com os ensinamentos no dia 14. Mas eu tive algumas atividades inevitáveis e também diversas reuniões. Portanto, eu tive que adiar o início para hoje. E algumas pessoas provavelmente estavam já pensando se havia qualquer esperança de ainda ter o ensinamento esse ano. Eu imagino que as pessoas estavam já pensando dessa forma. Então, eu pensei em dar essa explicação a respeito do porquê que eu tive que adiar o início dos ensinamentos. E eu espero que esses ensinamentos da primavera, eles possam correr bem a partir de hoje, de acordo com o plano original. Eu espero terminar ambos os versos autobiográficos, os atos excelentes, e também ambos os textos. Mas eu não sei se eu vou conseguir realmente terminar conforme eu espero. Mas, de qualquer forma, eu tenho a expectativa que eu conseguirei terminar ambos os versos autobiográficos durante este ensinamento de primavera. Então, neste ano, nós temos esses ensinamentos de primavera, e particularmente para o Arya Shema, para iniciar esses ensinamentos do Arya Shema, nós precisamos pensar primeiro na situação das mulheres no geral. E particularmente o status das mulheres no budismo, sejam elas praticantes laicas ou praticantes monásticas. Eu pensei então em falar um pouco a respeito disso, e particularmente das mulheres monásticas. Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, para fornecer um pouco de encorajamento a vocês. Então, ano passado, durante os ensinamentos de verão, eu falei sobre a Índia, e foi o local de onde o budismo surgiu, a própria Índia. E se nós pensarmos em termos de Índia, durante os tempos antigos, quando nós dividimos a história da Índia em diversos períodos, há diversos períodos que nós podemos ter como uma divisão. Por exemplo, havia o período do Rig Veda. E durante esse período, na verdade, havia uma certa igualdade entre homens e mulheres. E particularmente durante o tempo do Rig Veda, havia muitas mulheres autoras. Então, muitos dos poemas do Rig Veda foram escritos por mulheres. E durante esse período, ele ocorreu cerca de 1500 até 1500
antes da Era Comum até mais ou menos 1000 da Era Comum, é mais ou menos esse período. E durante esse tempo, a tradição era que os casais fossem monogâmicos. E então, depois disso, provavelmente na época do Yajurveda, que basicamente foi do ano 1000, antes da Era Comum, até o ano 500 da Era Comum, até o ano menos 500 da Era Comum, durante esse período, a situação feminina, ela na verdade se deteriorou um pouco. E basicamente, as mulheres nesse ponto, elas tinham que ser consideradas como não sendo confiáveis. E começou um costume de pensar que as mulheres elas tinham mais aflições. Mas ainda assim, durante esse período, as mulheres, elas ainda podiam participar dos rituais de sacrifícios junto dos seus maridos. Então, quando havia esses rituais de sacrifícios, as mulheres elas participavam desses rituais. Elas estavam junto, presentes junto dos seus maridos. E então houve o período dos sutras, que foi de mais ou menos do ano 500 até o ano 250 antes da Era Comum. E E a situação da mulher, ela tinha se deteriorado ainda mais nessa época. Há muitos sutras escritos nessa época, e um deles, ele fala de uma história, é que nesse período as mulheres elas pertenciam aos homens. Então as mulheres elas não tinham controle sobre a própria vida, elas pertenciam aos homens. Por exemplo, quando elas eram pequenas, elas tinham que obedecer aos seus pais. E uma vez que elas se tornavam esposas, elas tinham que obedecer os maridos, tinham que seguir as instruções dos maridos. Então, quando elas ficassem velhas, elas tinham que obedecer os filhos. Então, as mulheres elas não podiam viver de forma independente. Ela não podia viver de uma forma que ela não pertencesse a um homem. Isso não era correto nessa época. É isso que está escrito nesse sutra. E também está determinado nesse sutra que os maridos eles podem ter diversas esposas e há diferentes números para cada casta. Por exemplo, os brahmanes eles não podem ter mais que três, os kshatriyas eles não podem ter mais de duas e os shudras eles não podem ter mais que uma e assim por diante. E à medida que o status das castas altas e particularmente da casta bramânica aumentava e eles ganhavam mais poder, o status das mulheres ele se deteriorava. E depois, quando as escrituras budistas elas se espalharam, quando nós olhamos nas escrituras que foram traduzidas para o tibetano e até aquelas também que foram traduzidas para o chinês, e quando nós lemos essas escrituras, nós podemos ter uma boa ideia de qual era a situação das mulheres durante esse tempo, a partir da leitura dessas escrituras budistas. Por exemplo, no Vinaya, há uma história a respeito do filho de Kalandaka, chamado Sudatta, onde ele se tornou um bhikshu. Ele tomou a ordenação monástica e se tornou um bhikshu. Mas antes disso, ele tinha uma noiva, ele tinha uma esposa. Eles eram casados, mas eles não tinham filhos. Então, o Sudatta, posteriormente, ele se tornou um monge e ele não tinha tido nenhum filho. E a mãe dele pensou que se essa esposa não tiver nenhum filho, então toda a riqueza da nossa casa será apreendida pelo rei. Porque o rei,
ele pegava toda a riqueza, então a esposa dele ia ter muitas dificuldades. E ela pensou, então, o que fazer para ajudar? E ela disse, vocês precisam ter um filho para que a sua esposa ela não passe por dificuldades. Então, a mãe de Sudatta, ela realmente falou, insistiu que eles deveriam ter um filho. Então, no 13º ano, após o despertar do Buda, ocorreu um incidente para criar uma regra sobre conduta. E a origem desse incidente se deve principalmente à tradição daquela época, daquele local. Isso era que, se em uma casa não tinha um marido ou um filho, então o rei ele tomava todas as posses das famílias. Essa era uma tradição dessa época. E por causa disso, a mãe de Sudatta insistiu que ele realmente deveria, de qualquer forma, ter um filho para não gerar dificuldades para a esposa dele. Então, ela realmente insistiu nesse conselho e, no final, o Sudatta, ele aceitou. E, da mesma forma, nos sutras, há muitas histórias de pessoas que tomaram a ordenação e pessoas que engravidaram. E essas histórias ocorriam devido à situação da época. Então, havia uma bhikshuni chamada Gupta, e antes dela tomar a ordenação monástica, o marido dela morreu. E por ele ter morrido, ela não tinha filhos. Então, como ela não tinha filhos, então o rei se apropriou de todas as riquezas, todas as posses dela, e ela teve que se tornar, ela acabou se tornando uma pedinte. E por isso ela acabou se unindo a um amigo do seu marido, o Dayan, e ela acabou engravidando. Então, essa foi uma situação que ocorreu. E isso, primeiramente, dependia sempre da situação que ocorria naquela específica época da Índia. E da mesma forma, quando o budismo se propagou, naquela época havia muitas religiões indianas e escolas filosóficas, mas não havia o costume das mulheres tomarem os votos monásticos. E dentre os hindus e os budistas, basicamente não havia monjas. E particularmente nessa época, era dito que as mulheres, elas não podiam tomar refúgio, elas não podiam nem alcançar a liberação. Então, eu acredito que havia esse costume de falar essas coisas, mas esses são apenas exemplos. E, no geral, na Índia, na verdade, em todo o mundo, se nós pensarmos em termos de educação, hum, há muitas situações parecidas que nós não devemos ignorar, até mesmo em termos de história budista. Dentre os praticantes budistas, há homens que se tornaram monges e há mulheres também que se tornaram monjas. Nós temos essas duas comunidades. E dentre os praticantes leigos, havia também a comunidade de praticantes mulheres e de praticantes homens. Então, todos eles tiveram a mesma chance de praticar o Dharma. Então, ambos, homens e mulheres, eles são permitidos de praticar o budismo. No entanto, quanto a se tornar monge,
se eles consideravam a mesma importância, isso de acordo com a visão budista, eu não penso que eles viam da mesma forma. Naquela época, eles viam a religião budista como, como tendo a mesma oportunidade para mulheres e homens. Os monges e monjas, eles igualmente poderiam já se acreditava que eles ambos poderiam alcançar o estado de Arhat. Mas, dependendo da condição das condições da sociedade, a sanga monástica feminina não era vista como a mesma importância. Então, de acordo com algumas condições, as monjas eram vistas como menos importantes, eram consideradas menos importantes como a comunidade do que a comunidade de monges. Mas isso era algo que acontecia naturalmente, apenas de acordo com a época. Então, eu acredito que em termos de números, em termos de equalidade, por exemplo, historicamente, o número de monges é quase o mesmo que de monges. Em termos de eruditos, a maioria deles vem da comunidade monástica masculina, são monges. E na comunidade de monges é dito que não havia eruditos, não havia grandes praticantes. É claro que havia algumas que eram grandes praticantes, mas não havia tantas quanto havia monges eruditos e grandes praticantes. Essa era uma situação que ocorreu. E particularmente pensando no Tibete, na propagação dos ensinamentos, na época da primeira propagação dos ensinamentos e também nos tempos posteriores, eu acredito que a tradição de dar os votos de Bhikshuni, eu acredito que isso se propagou de uma forma justa. É possível dizer isso, mas de as várias condições, as várias situações, a transmissão dos votos de Bhikshuni e até mesmo os votos básicos, eles foram considerados não muito importantes. Então, dessa forma, isso foi uma grande perda para o budismo tibetano, em termos da tradição da linhagem dos votos de monjas. No Tibete, nós não temos a tradição dos votos de Bhikshuni, nós não temos uma comunidade de Bhikshunis. Então, para estabelecer os ensinamentos budistas de forma apropriada, nós devemos estabelecer a comunidade de Bhikshunis. Porque realmente é o caso que todos os votos monásticos para as monjas, elas precisam ser transmitidas pelas Bhikshunis, e nós não temos essa tradição. E por isso, estar faltando na tradição tibetana, os bhikshus, os monges, eles servem como substitutos para as monjas. E são eles que passam os votos para as monjas. Mas, na verdade, se nós pensarmos se isso realmente é uma transmissão pura, isso é algo para nós pensarmos a respeito. Mas na nossa tradição, a Karma Kansan, fala-se que se nós não damos que nós não damos os votos de noviço, mas a razão para isso é que para ter os votos de noviço, você precisa ter uma sanga de bhikshunis para dar os votos de noviços para as monjas mulheres. E na nossa tradição Karma Kansan, os votos de Getsuma ou de noviças, eles não são realmente dados. Porque nós não temos a transmissão dos votos de Bhikshuni, porque não há uma comunidade de Bhikshunis. E a razão para isso, de um lado, não é culpa das mulheres. Isso é compreensível. A razão principal para isso é a maneira geral, como as mulheres são vistas pela sociedade de uma forma geral. E, em particular,
como os líderes das religiões e os líderes políticos, como eles enxergam o status das mulheres e o status das monjas. E por isso, eles têm uma responsabilidade acerca da sociedade como um todo. E agora nós estamos no século XXI, e nesses tempos, eu acredito que podemos dizer que nós temos ainda mais pessoas que apoiam isso, muito mais do que nos tempos passados. Então, por isso, as mulheres, e em particular as monjas, e especialmente as monjas budistas tibetanas, seja qual for o nome que nós usamos para nos referirmos a elas, nós absolutamente precisamos colocar muito esforço nessa direção. E se nós colocarmos esse esforço, nós poderemos fazer isso. E nós teremos um resultado. Então, esse é o momento que nós estamos agora. E então, por essa razão, nós estamos num ótimo local, num ótimo tempo, numa ótima situação. Então, por essa razão, nós precisamos usar essa oportunidade, nós mesmos, e particularmente na sociedade tibetana, na nossa sociedade tibetana, as monjas, elas precisam ter a mesma oportunidade que os homens para estudar os grandes textos, tratados filosóficos. E nós devemos realmente fazer com que as mulheres elas tenham essas oportunidades. E quando as pessoas elas vêm de fora e elas estendem uma mão e nos ajudam, isso é ótimo. E quando elas querem fazer isso, é a partir de uma intenção pura. Mas muitas vezes elas não entendem muito bem a situação da sociedade tibetana. Elas não entendem a cultura tibetana, então elas vêm até aqui e há um certo conflito. E ao invés de ajudar, elas podem, na verdade, prejudicar a situação. Então, primariamente, isso tem que vir da sociedade tibetana em si mesma, tem que vir das próprias monjas tibetanas. Nós precisamos refletir a respeito disso, porque é algo muito importante. Eu darei um exemplo. No passado, quando eu estava em Dharamsala, havia muitas reuniões sobre a situação das bikshures, e eu fui a muitas reuniões. Algumas vezes eles me convidavam, e por eu ter interesse, então eu ia nas reuniões. Então, eu fui a muitas dessas reuniões. E quando eu ia nessas reuniões, havia muitos eruditos acadêmicos, e nós tínhamos muitas conversas a respeito disso. Se era correto dar os votos, se era necessário, se nós tivermos que dar, como esses votos seriam dados, se isso seria dado da sanga de bikshus, ou de uma sanga dual de bikshus e bhikshunis, como isso funcionaria? Se nós tivermos uma sanga mula sarvastivada e uma tradição Dharma-gupta, como seria? Então, nós tivemos diversas conversas a respeito disso, como dar esses votos de bhikshunis. E quando haviam essas reuniões, eu não lembro, nessa época eu não lembro exatamente a ordem, mas uma vez teve uma monja, era uma monja tibetana, e ela disse: nós não precisamos de nada. Do jeito que está hoje, está bem, nós gostamos. Do jeito que está hoje, está tudo bem. Nós não precisamos de votos bhikshunis. Isso é basicamente o que essa monja tibetana disse.
Eu não estou falando exatamente as mesmas palavras, mas ela falou mais ou menos isso. O ponto era esse: nós não precisamos de nada disso. Nós não queremos saber dessas outras coisas. Uma monja tibetana que estava presente disse isso. E quando ela disse isso, nós estávamos tendo uma discussão bem calorosa nesse momento. Se nós deveríamos ter os votos de Bhikshuni ou não. E a pessoa que representava as monjas tibetanas, ela se levantou e falou: não, nós não precisamos disso. E todo mundo achou que isso era algo muito estranho. Então é algo um pouco compreensível isso. Ela está ouvindo todas as coisas diferentes sendo faladas e ela deve ter pensado: se eu tomar esses votos de Bhikshuni, nós vamos ter que manter esses votos. Provavelmente ela achou que era muita coisa, que era muito complexo. E ela, ouvindo das pessoas falando sobre todos esses diferentes problemas, ela pensou: é melhor que eu não precise disso, é melhor que eu não faça isso. Então, a primeira coisa que nós realmente precisamos fazer, se nós formos, se nós somos capazes ou não de dar os votos de Bhikshunis, nós precisamos primeiro as monjas tendo o entusiasmo de fazer isso. Se as próprias monjas elas não têm o entusiasmo, não têm a vontade de tomar os votos de Bhikshuni, então nós podemos falar tudo o que nós quisermos, mas isso não vai ser de grande ajuda. Se as pessoas que estão ali para tomar esses votos, elas não querem tomar os votos, então não tem razão. E essa é a razão pela qual nós temos esse ensinamento da área Chema. Quando nós falamos de área Chema, eu expliquei já muitas vezes antes a respeito desse nome. Provavelmente você ouviu. Havia muitos alunos brilhantes, em termos, se nós pensarmos nos alunos masculinos. Um dos maiores era Shariputra, em termos de prajna. Então, isso dentre os bhikshus. E da mesma forma, dentre as bhikshunis, aquela que tinha mais prajna, a maior prajna era Arya Kshema. Então, é por isso que nós nomeamos esses ensinamentos dessa forma. Primeiro, eles chamavam ensinamentos de inverno, Arya Chema, e depois nós mudamos para ensinamentos da primavera. Mas na época que quando nós começamos a ter o Kadjabuncho, na época que nós podíamos fazer os ensinamentos Arya Chema, eles já eram primavera, então por isso nós mudamos o nome. Então, depois do fim do inverno e a primavera está surgindo. Então, essa seria uma bela interdependência de chamar esses ensinamentos de ensinamentos da primavera, Arya Chema. Então, nós já tivemos 7 anos desses ensinamentos Arya Chema. E o foco principal desses ensinamentos são os debates. Então, nós fazemos competições de debate para as monjas. E junto disso, nós também temos pujas e assim por diante. E os debates são uma das nossas 3 atividades: ensinar, escrever e debater. Essas são as três áreas de erudição. Se você quiser se tornar um erudito, essas são as 3 condições. E nós que somos seguidores do budismo, nós precisamos conhecer um pouco sobre debate. E o propósito do debate budista não é derrotar ou competir o seu oponente, competir com os outros. Esse não é o ponto. O ponto principal do debate é que
dentro da lógica budista, você precisa saber as razões, os pontos dentro da sua mente para estabelecer uma lógica. E muitos dos filósofos indianos, eles usavam a sua inteligência, eles usavam a lógica. Então, primeiro havia os Vedas, com muitos rituais. E todo mundo se entediou com isso. Nós não precisamos fazer tantos rituais. Mas, na verdade, o que nós precisamos é pensar na prática do sentido das coisas, do sentido real das coisas. Então, nós precisamos racionalizar e pensar de uma forma lógica. Então, a partir disso, surgiram várias tradições lógicas. E isso teve muita influência no budismo tibetano e muitas das escolas indianas também, como a Sankhya e assim por diante. E no budismo também, porque o budismo ele já pensava sobre entender as coisas de uma forma lógica, não apenas seguir uma fé cega. Então, para compreender os raciocínios, você precisa compreender os métodos da lógica. Você debate como uma forma de compreender os métodos lógicos. Então, essa é uma forma para compreender os métodos lógicos. E para nós budistas e o nosso Buda Dharma, o debate ele realmente é muito necessário. Mas é importante que nós não percamos a nossa motivação. Não, a motivação não é derrotar o nosso oponente. Não é uma competição onde você tem apegos e aversões. E, em particular, é realmente um método para aumentar, para incrementar a sua educação, o seu conhecimento. Então, por essa razão, é uma forma que todos nós podemos aumentar a nossa diligência e melhorar a nossa compreensão, o nosso entendimento. E da mesma forma, quando você está debatendo, isso é uma forma de superar todo o nosso ódio, raiva, inveja. E é muito possível que, enquanto você debate, surjam pensamentos mundanos. E você se sentirá derrotado, mas você pode usar os ensinamentos conforme isso surge. E nós podemos ver, então, se nós podemos treinar a nossa mente para superar isso. Então, nós devemos ver isso como uma oportunidade para treinar a nossa mente. Se nós olharmos dessa forma, eu acredito que é uma forma muito boa de olhar para isso. Então, resumidamente, se nós estamos falando sobre debate ou sobre ensinamentos, não é primariamente para ganhar e derrotar os outros. É primariamente para melhorar a nossa experiência, a nossa realização e a nossa educação. E também as nossas qualidades internas. É para aprimorar a nossa experiência interna e a nossa realização. Esse é o objetivo principal. E nós não devemos confundir também os nossos objetivos e a nossa motivação. Então, esse é o suficiente a respeito disso. E a seguir, eu gostaria de falar a respeito do nosso tópico principal desse ano. Então, o tópico principal deste ano, que nós iremos começar a falar hoje, são os versos autobiográficos do Mikio Dorji, os 33 atos excelentes. E o que nós iremos falar hoje é o verso 21. Então, falando do verso 21, dos atos excelentes. Então, de acordo com o comentário de Sanghya Paltram, há dois manuscritos. Um nós encontramos o Japun e um Potala. E eles são resumos um pouco diferentes.
E nós estamos seguindo o resumo do manuscrito de Drepung. Então, continuando a partir disso, há basicamente 3 tópicos principais. A homenagem, o compromisso de compor, a natureza da biografia e também a conclusão. Então, a respeito disso, nós estamos agora falando da segunda, a natureza da biografia. E esse tem, ele fala das preliminares de como entrar no Dharma, há também a parte principal, como ele praticou os caminhos dos 3 tipos de indivíduos. Então, essas 2 sessões, e nós estamos falando agora da segunda sessão, como ele praticou o caminho dos 3 tipos de indivíduos. E essa também tem 3 partes. O caminho do indivíduo de menor capacidade, que é a capacidade mediana, e de maior capacidade. E dentre esses 3, nós já falamos sobre o indivíduo de menor capacidade e do indivíduo de capacidade mediana. Então, agora nós estamos falando do caminho de indivíduo de maior capacidade. E durante também essa passagem também há 2 partes. A intenção de gerar bodhicitta, a ação de meditar sobre os 2 tipos de bodhicitta, e a terceira também, há uma terceira, como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta. Então, agora nós estamos falando do segundo aqui, a ação de meditar os 2 tipos de bodhicitta. E essa parte também há 2 partes. É a meditação da bodhicitta relativa, e segundo, a meditação sobre a bodhicitta absoluta. E o que nós vamos falar agora, nesse verso, é o meditar na bodhicitta absoluta, o bodhicitta última. Então, aqui esse verso, se analisarmos os fenômenos, eles estão pacificados desde o princípio. Aquele que é beneficiado, aquele que beneficia, e o benefício feito é tal qual misturar espaço com espaço. Isso é o que é visto pelo olho da minha mente, que enxerga com absoluta lucidez. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, nessa época do Mikyo Dorji, a maioria das escolas budistas tibetanas, elas diziam que para atingir a budeidade era preciso alcançar o resultado do Dharmakaya, ou o Kaya principal, o Kaya da verdade, o corpo de fato, que seria o Dharmakaya. Então, é preciso alcançar o Dharmakaya. E o método, ou os meios principais, isso seriam, o principal meio seria a acumulação de mérito. Acumulação de mérito e sabedoria. E a acumulação de sabedoria depende da realização da vacuidade. E algumas opiniões divergentes a respeito disso. Algumas pessoas, elas dizem apenas os nossos próprios gurus e a nossa própria linhagem pode alcançar essa prajna que realiza a vacuidade. Nenhuma outra linhagem consegue. Então, o que eles dizem aqui é que vocês precisam fazer parte da nossa tradição, vocês precisam estudar os nossos textos e praticar as nossas instruções essenciais da nossa linhagem. E apenas se você fizer isso é que você vai desenvolver a prajna que realiza a vacuidade. Do contrário, se você adentrar qualquer outra linhagem, se você praticar e estudar qualquer outra linhagem, não dá de forma alguma chance de você realizar você ter essa prajna que realiza a vacuidade. Não dá até mesmo uma ponta de esperança para isso. Então, é isso que alguns deles falam. E havia, nessa época, muitas pessoas que falavam isso. No Tibete, nós podemos dizer que havia muito sectarianismo. Quando eles falavam a minha escola, a escola deles, era sempre a minha escola superior, a escola deles é inferior. E as pessoas, elas falavam dessa forma, algumas pessoas falam dessa forma até os dias de hoje. Falando, se você segue essa nossa escola, a filosofia da nossa escola, se você segue apropriadamente, você vai alcançar, você vai ter essa prática, desenvolver prática que é o realizar a vacuidade. Mas se você seguir essa outra escola, você não vai conseguir alcançar isso. Ainda há muitas pessoas que falam dessa forma nos dias de hoje.
Mas quando você pergunta o que eles identificam como sendo essa prajna que realiza a vacuidade, há muitas diferentes formas que isso pode ser descrito. Por exemplo, os métodos para alcançar a liberação, os métodos de liberação ensinados pelos não budistas e também as filosofias budistas, como as 18 escolas dos ouvintes. E esses sistemas de pensamento, até mesmo dentro do Mahayana, há o caminho do meio, e também mente apenas, a escola da natureza búdica, da natureza de Buda. Então, são muitas escolas diferentes. Então, basicamente, quando elas explicam, há muitas maneiras diferentes de explicar o que é a vacuidade e o que é a prajna que realiza. Há muitas maneiras diferentes de explicar isso. E, em particular, no tibetano, o que algumas pessoas fazem, eles dizem, eles dizem que o que quer que eles pensem a respeito disso, ninguém mais conhece, que eles dizem mesmo algo que o que eles estão explicando é a real prajna que realiza a vacuidade, que os outros falam não seria isso. E muitas vezes eles não têm realmente a prajna que realiza a vacuidade, eles têm uma compreensão errônea disso, mas eles não percebem isso. Eles acham que eles têm uma certa visão e eles pensam, eu realizei a visão da vacuidade. Há muitas pessoas também dessa forma. E também o que algumas pessoas dizem é que, em termos de prajna, há 3 tipos. Uma que vem de ouvir, uma de contemplar e uma que vem do meditar. Então, dentre essas diferentes, eles falam que a prajna que surge da meditação é a primária. A de ouvir e contemplar não é, na verdade, a prajna. Então, eles param de ouvir e contemplar e apenas dizem, eu irei apenas desenvolver essa prajna que nasce da meditação. Mas, na verdade, o que eles têm é como se torpor na mente do que é. Eles não sabem o que eles devem adotar, o que eles devem abandonar. Isso também acontece frequentemente. E também muitas pessoas dizem que todas as coisas elas são manifestações da mente, todas as coisas elas são feitas pela mente. E então as pessoas pensam que porque elas pensam dessa forma, antes elas não realizavam isso, mas agora se realizaram que o Samsara e Nirvana são o Dharmakaya, e que o Samsara e Nirvana agora são um só, com uma parte de trás e da frente de uma mão. Então agora eu tenho controle da minha mente. Então mesmo que eu renasça no inferno, o chão de ferro ardente e todos os capangas do inferno de Yama, eles são só a essência do Dharmakaya, não tem nenhum problema mais. Então, agora eu tenho como essa confiança, que até mesmo se eu vá para o inferno, eu não vou ter nenhum medo. Então, eles proclamam essas coisas em voz alta. E eles proclamam essas visões muito elevadas. Há muitas pessoas que falam dessa forma, mas o Bikidord, ele era diferente dessas pessoas. Por um lado, ele tinha realmente uma visão e uma perspectiva muito amplas. E ele conhecia todas as diferentes escolas, as escolas não budistas também. E o Mikyo Dorje, ele estudou todas essas escolas diferentes. E ele entendeu todas essas tradições. E, em particular, ele estudou todas as escolas da transmissão inicial, e também da transmissão que nós chamamos de intermediária. E agora, o que nós queremos dizer com transmissão intermediária é que durante o tempo quando o Landharma ele perseguiu os ensinamentos, haviam 3 homens do Tibete Central, Yogi Jun, San Rabsel e Mar Shakyamuni. E eles fugiram para Dokkan, no Tibete Oriental. E depois
Posteriormente, havia o Lanchen Gomparabsel, que ele apareceu também nessa mesma região. E esses 3 homens do campo, eles tomaram os votos monásticos. Então, posteriormente, para propagar os ensinamentos, 10 pessoas vieram do Tibete Central e tomaram votos com Lachen Gomparabsel, e eles se tornaram e estabeleceram uma sanga monástica. E uma vez mais, os ensinamentos começaram a crescer. E essa é chamada transmissão intermediária do Dharma. E há muitos estudiosos que consideram essa transmissão intermediária do Dharma. E, posteriormente, as pessoas começaram a falar de transmissão posterior, transmissão inicial. E as pessoas consideravam essa transmissão intermediária como sendo algo, um período diferente. Então, a transmissão inicial seriam os ensinamentos até a perseguição de Landharma. E a transmissão posterior seria depois dessa perseguição de Landharma. Em todo caso, eles reconhecem a transmissão intermediária como sendo a mesma coisa que a transmissão posterior. Então, posteriormente, esse termo em transmissão intermediária não foi mais usado, mas alguns estudiosos ainda falam disso, de transmissão intermediária. Então, isso é basicamente os ensinamentos antes da perseguição do Landharma, os ensinamentos, a transmissão intermediária é do momento logo após essa perseguição até o Sakyas, Kadampa e Kadyu terem se propagado. Mas, em todo caso, também houve um tempo em que os ensinamentos Kadampa, Mahamudra, Sakya, Kadyupa, Sakyapa, Jonampa, Bodhompa, Gelupa, Nimapa, também Shijichu, e todas essas diferentes linhagens e tradições apareceram no Tibete. E elas tinham seus pontos difíceis, eles tinham pontos importantes que eram difíceis. E o Mikyo Dorje, ele compreendia o sentido, ou sabia as palavras que eles usavam sem nenhum erro. E as diferentes escolas têm diferentes termos, elas têm terminologia diferente para os termos, para expressar a mesma coisa. E o Mikyo Dorje era capaz de expressar isso sem nenhum erro dentro de cada tradição. Por exemplo, ele podia distinguir claramente as expressões sobre as duas verdades em cada escola. Basicamente, ele também tinha conhecimento em todas as 5 ciências, a gramática, a lógica, a arte, medicina e ciências. Ele realmente era um grande erudito em todas elas. E ele também conhecia as diversas escritas, sânscrito e tibetana. Ele sabia a diferença ele conhecia as palavras que eram mais arcaicas, as palavras mais atuais, e ele também tinha dominado os ensinamentos sobre poesia, e textos sobre sintaxe ou vocabulário, como o texto de Amarapocha. Ele poderia examinar até mesmo esculturas, como de bronze, e também tecidos, joias, infinitas coisas. Estou falando de esculturas de bronze, se era real, de onde que era, se era da Índia Oriental, Índia Ocidental, se ele olhava para as joias, e falando desses aspectos particulares de uma escultura, como os tecidos, joias, ele era capaz de diferenciar todas elas, de distinguir, não havia nada que o Mikyo Dorje não sabia. Basicamente, era como se ele soubesse de tudo. Então, por essa razão, ele tinha a autêntica prajna, que disseram o Dharma do Buda. E os alunos, eles tinham
essa confiança nele. E ele também tinha completa confiança nas 4 confianças, que era confiar no significado, não nas palavras, confiar no Dharma nos indivíduos e assim por diante. Então, ao invés de seguir o que os outros falavam, por meramente seguir, porque algum erudito disse isso, ele usava a própria inteligência para examinar tudo por si mesmo. Então, ele era capaz de dizer quem tem um raciocínio apropriado e quem não tem um raciocínio apropriado. Ele examinava tudo por si mesmo. E o que ele disse para si mesmo é: quem quer que tenha confiança nas 4 dependências e não segue o fluxo das palavras dos outros, e tem inteligência inconfundível para analisar com a sua própria mente, esse é alguém a quem eu presto respeito com a minha própria mente. E basicamente ele diz então que ele não segue os indivíduos, ele segue o Dharma. Ele usa a própria inteligência para examinar por si mesmo. Então, ele realmente examinava por si mesmo. O que é aquela pessoa que realmente examina tudo pelo seu próprio raciocínio? Ele falava, essa pessoa é livre de erros. Então, ele vendo isso, ele prestaria respeitos a esse tipo de indivíduo. E ele se regozijava com isso. Da mesma forma, uma outra coisa que se conta é que na época do rei Trisondetsen, ele perguntou ao mestre Shantarakshita, como você sabe o que adotar e o que abandonar em termos da sua tradição? Como você sabe que essa tradição é boa, essa tradição não é boa? Como você sabe o que aceitar e o que não aceitar? Quais seriam as tradições que nós precisamos seguir e que nós precisamos abandonar? Como nós distinguimos isso? Como é possível discernir a respeito disso? Então, é isso que o rei Trisondetsen perguntou a Shantarakshita. E a resposta do Shantarakshita foi: eu examino com a minha própria mente e eu pratico aquilo que é lógico, e eu descarto o que é ilógico. Ele não segue o que outras pessoas dizem, dizem isso é bom, isso é ruim. Ele apenas imagina de forma imparcial ele mesmo. Então, ele diz, a pessoa tem um bom raciocínio aqui, isso é lógico, então ele segue isso. E se ele pensa, isso não tem razão para isso, isso não é algo lógico, então ele descarta isso. Então, o Mikio Dorji, o próprio Mikio Dorji, ele também fazia o mesmo. Ele seguia essa tradição de Shantarakshita, ele praticava dessa forma, ele examinava tudo dessa forma. Então, agora é bom que nós tenhamos uma pausa. Primeiro, eu achei que eu poderia conseguir, eu iria falar tudo durante apenas 1 hora, mas é melhor que nós termos agora uma pausa e continuarmos depois. Uma pausa de 30 minutos. E há uma prece agora, nós podemos recitar ou essa prece de magnetização ou a prece de Tara durante o intervalo. 다 간다 공도 신기 경 미규도 질이야 다 가주르다지 란다 신기 준다 야수다부 배 토스 취베 게르 체체 시에요 겁리야 미카시기 가르라고 알았잖아 다 교랑기 라메 공부이 E como eu estava falando antes, o Mikio Dorji, ele tinha um amplo conhecimento da sua própria escola e também das outras escolas budistas.
Então, algumas pessoas diziam, esse é o pensamento do seu guru, apenas. Mas isso é apenas você seguindo o pensamento de outra pessoa. Você apenas está repetindo o que os mestres de antes disseram, mas o Mikio Dorji, ele mesmo. Nós não achamos que o Mikio Dorji, ele tem uma prajna em particular, tem algo de especial. Esqueça a respeito do prajna da meditação, ou do caminho de acumulação. Ele, ele nem mesmo parece ter a clareza de Dhyana. Então, esquece o prajna que vem da meditação Vipassana, ele nem mesmo tem a clareza que vem da meditação Shamatha. E isso é o que algumas pessoas diziam para os discípulos do Mikio Dorji. E eles falavam, nós não podemos dizer realmente que ele tem esse prajna nascido da meditação de Shamatha e Vipassana, e porque eu não tenho, nós mesmos não temos a realização disso, mas se ele tem um conhecimento do Dharma, da vacuidade, isso nós podemos inferir que ele tem, isso é claro. E por isso nós também podemos inferir, e nós podemos inferir isso a partir de saber que o Mikio Dorji, ele se ocupa de noite apenas com as três atividades de erudição, ensinar, escrever e debater. Ele realmente coloca muito esforço nessas três atividades, de ensinar, escrever e debater. Ele realmente coloca um esforço para isso. E se nós tivermos que ensinar isso, nós precisamos fazer muito esforço, mas para o Mikio Dorji isso ocorre de uma forma natural. Por exemplo, em termos de escrita, o Mikio Dorji, quando ele escrevia, as palavras dele são muito belas. O significado é claro, a expressão ela é refinada, e os tópicos os quais ele escreve, eles são, eles são livres de falhas. E também a pronúncia das palavras, tudo é muito claro, não há nada que contém erros, não há nada corrompido, não há nada que é extra, que não precisaria estar lá. É tudo muito fácil para as pessoas memorizarem. Então, as pessoas de faculdades superiores, elas compreendiam tudo. As pessoas com faculdades um pouco mais baixas, elas também podiam compreender. Então, não importa se a pessoa ela tinha uma inteligência muito elevada ou pouca inteligência, as pessoas conseguiam entender da mesma forma. Então, em resumo, qualquer que fosse o texto que ele estudasse, ele podia passar muitos anos com o mestre, que era muito versado em um texto particular, passar muitos anos estudando o texto com um mestre, mas se você ouvir apenas um verso de um texto do Mikio Dorji, você vai adquirir uma grande confiança, você vai ter uma compreensão muito mais clara do sentido do texto. Então, dessa forma, ele realmente tinha uma confiança incomparável para ensinar o verdadeiro Dharma. E isso nós podemos ver o que o Mikio Dorji tem. É isso que os alunos dele, do Mikio Dorji, falaram. E da mesma forma, quando o Mikio Dorji ele recebe um texto indiano ou texto tibetano, um texto que ele nunca viu antes, então outras pessoas dão um texto para ele, colocam os textos na mão dele e pedem para ele explicar quais são os pontos difíceis do texto, ele é capaz de explicar o significado completo
do texto sem nenhum erro. Ele fala do sentido das palavras, mesmo que ele nunca tenha lido o texto antes. Mas ele tem um conhecimento tão amplo das traduções literárias budistas, então, mesmo que fosse a primeira vez que ele lesse um texto, ele podia explicar isso de forma perfeita. Esse é um grande exemplo das habilidades dele de ensinar um texto. E também quanto ao debate, que é uma forma de superar as concepções erradas dos adversários. Ele era capaz de superar, de destruir o orgulho dos oponentes. E ele era capaz de fornecer um raciocínio apropriado para estabelecer a certeza. E alguns dos grandes eruditos daquela época, como Dorje Gyalpo, o onisciente Chimedrupa, e também o grande erudito Changra Rabjampa. Então, naquela época, no Tibete Central, esses eram os eruditos famosos daquela época. E quando eles vinham ver o Mikyo Dorje, e eles tinham esses debates de Dharma, seja em termos de escritura ou em termos de lógica, ele sempre se destacava. Então, esse era um outro evento que ocorria nessa época. E também nessa época, os eruditos Gelupa, alguns dos mais conhecidos eram Gedun Drupa e Sera Jetsung. E quando eles viram seus comentários sobre o ornamento da clara realização ou tesouro do Abhidharma, o que eles disseram é que entre todos os meditadores tibetanos que têm a visão Hashan, é isso que eles diziam, falavam a respeito da visão Mahamudra. Os Gelupas frequentemente chamavam a visão Gelupa como a visão do Acharya Hashan. Então, era essa forma que os Gelupas se referiam. Então, entre todos os meditadores que têm essa visão Hashan, esse Mikyo Dorje, ele parece ser um pouco melhor em termos da extensão dos seus estudos. Então, os Gelupas, os eruditos Gelupas, eles falavam isso. Mas o próprio Mikyo Dorje, quando ele realmente se encontrou com esse Gendon Drupa e Sera Jetsun, eles não teve uma oportunidade para eles se conhecerem e debater o Dharma de forma direta. Mas, em todo caso, se ele realmente tivesse tido essas discussões de Dharma com eles, então, outros eruditos, quando eles conheciam o Mikyo Dorje, e eles se deparavam com um grande conhecimento dele, eles realmente ficavam maravilhados. E então, o Sanjay Paudrup, o autor desse comentário sobre os atos excelentes, ele disse que muitas pessoas nos dias de hoje dizem que o seu guru é realmente muito inteligente, mas isso não é verdade, ele disse. E a razão para isso é porque se você comparar com os alunos que têm um treino fraco, diligência, ele é um pouco melhor que os alunos, é claro, é possível dizer isso. Mas não está certo dizer que ele é melhor do que outros grandes mestres. Você está dizendo que o seu lama é tão grandioso porque você nunca encontrou um grande erudito. Mas se você realmente encontrasse um grande erudito, para poder comparar, isso seria diferente, mas comparando ele com alguém que não tem muito estudo, você pode dizer isso. Mas com outro grande erudito, se você for comparar, você não vai poder falar isso. Então, havia muitas pessoas que falavam isso. E o Sanjay Paudrup, ele disse, sim, isso é verdade. No entanto,
No Tibete não havia ninguém melhor do que os eruditos que eu acabei de mencionar. Então, comparando ele com esses eruditos, o Mikhodad, ele realmente era visto como o mais grandioso, como o erudito mais grandioso. E é só por isso que eu fiz esse relato. E em termos de escrita, como todos vocês sabem, dentre as diferentes encarnações do Karmapa, há muitos trabalhos reunidos de outros Karmapas, mas e nós não vimos muitos deles. E o que nós vimos, estudamos de forma mais intensiva é o do Mikyo Dorji. Ele é o trabalho mais longo. São cerca de 20 volumes. São 20 volumes de obras reunidas. E também do Shamar Kunchul Nyelak. E nós estamos usando isso como forma de produzir uma nova coletânea dos textos de Mikyo Dorji. Algumas coisas que possam ser adicionadas. Então, nós estamos preparando essa nova coletânea de escritos de Mikyo Dorji. E provavelmente isso se tornará em 24, talvez até 25 volumes no total. Então, dentre as diferentes encarnações do Karmapa, ele é o que tem a, a maior, o maior volume de textos escritos. E eles têm textos escritos sobre tudo. Tudo que contém no Kanjur. Então, o Karmapakshi, as obras reunidas de Karmapakshi são parecidas em termos de tamanho, mas se nós olharmos os dias de hoje, na verdade, eles são só cerca de 6 volumes. Então, dentre todos os diferentes karmapas, aquele que tenha um legado literário maior, mais importante é o Karmapa Mikyo Dorji. E para aqueles que buscam a liberação, eles leem ou estudam esses textos e ensinam também esses textos, isso se torna mais fácil de compreender a prática ela é incrementada, as palavras são claras, elas são fáceis de pronunciar, há uma lógica muito sutil, por exemplo, lógica muito sutil em refutação. Por exemplo, ele escreveu um texto sobre o Sutra Vinaya, e aos 22 anos, e aos 24, ele escreveu um comentário sobre a Gramática Kalapa, e aos 26, um comentário sobre os Vinaya Sutras. E aos 27, ele escreveu um grande comentário sobre o Tesouro do Abhidharma. E ele também escreveu inúmeros outros textos explicando os ensinamentos Vajrayana, tais como o sentido secreto do Tantra insuperável. E nós não tínhamos esse texto originalmente. Depois eu recebi uma cópia desse texto em Vajravidya, a editora Vajravidya o publicou. E o Mikyo Dorji, lama principal, era um Dema Drupchen, foi o primeiro Sangye-Nyempa. E o Sangye-Nyempa disse para ele, até a idade de 27 anos, não ensine o Tantra insuperável. E por isso, quando o Mikyo Dorji tinha 19 anos, ele tinha muitas visões puras das suas deidades. E nessa época, ele começou a ensinar as instruções de Atisha. E no futuro,
ele teve instruções de ensinar alguns dos outros ensinamentos em particular. E ele teve esse comando do seu guru. Então, a partir da idade de 27 anos, antes da idade de 27 anos, ele não deu nenhum empoderamento, apenas deu instruções. Então, apenas após os 27 anos, é que ele realmente começou a girar a roda do Vajrayana. E começou a ensinar o Vajrayana para aqueles muito afortunados. Então, as daqueles de sabedoria os instruíram. Se você for suplicar, suplique dessa forma. E a partir disso, ele compôs a Guru Yoga de 4 sessões. E a partir disso, ele escreveu mais inúmeros textos de instrução do mantra secreto Vajrayana. E também, durante os empoderamentos e a descida, e o concedimento das bênçãos, as bênçãos e a sabedoria, elas iam de fato para onde quer que ele dirigisse a sua mente. E o apego, então, às aparências comuns, ele era purificado. E muitos eram capazes de permanecer continuamente nessa visão pura e estimar mais aos outros do que a si mesmos. E também eles desenvolviam a sabedoria nascida da meditação, eles ganhavam realização. E da mesma forma, muitos alunos, eles eram capazes de manter os votos até a liberação. E também os votos do Tantra insuperável. Ou, no mínimo, todos mantinham os 4 votos raízes, mesmo sob risco de vida. E a maioria dos seus discípulos, eles abandonaram as 8 coisas impuras, como carne, armas, álcool. Então, eles não carregavam nenhum tipo de arma, eles não andavam em cavalos e nem outros animais. Como eu disse antes, eles praticavam vegetarianismo, eles não comiam nenhum tipo de carne, eles apenas viviam de comida vegetariana. Ele tinha muitos discípulos, assim, e naquela época na sociedade tibetana era muito difícil ser vegetariano. E eles também não guardavam coisas que fossem mais valiosas do que uma tigela para seu próprio uso. E também havia muitas pessoas que mantinham continuamente as qualidades do treinamento. Por exemplo, ao invés de se deitar, eles estavam treinando o sentar corretamente, com a postura correta. E havia muitas pessoas que praticavam em silêncio, outros que também tinham visões puras. Muitos que não podiam ser enganados por outros. Então, por exemplo, as pessoas que elas procuravam por patronos, elas sempre se voltavam aos seus gurus. Em resumo, havia um grande número de discípulos que puderam seguir os exemplos dos antepassados Cádio. E devido ao exemplo dos ensinamentos do Mikyo Dorji, em ensinar, debater e escrever, os alunos eles eram capazes de tomar os seus próprios seres e ajudar os outros. Então, agora é um bom momento para terminar os ensinamentos de hoje. Então, eu tomei algum tempo antes de começar os ensinamentos de primavera. Como eu disse, nós deveríamos ter começado no dia 14, mas havia algumas atividades inevitáveis e inadiáveis que eu tive de fazer e também muitas reuniões com pessoas importantes. E, por isso, eu não tive escolha a não ser adiar o início. Mas, de agora em diante,
nós iremos continuar como planejado. Eu espero que eu possa terminar, completar os ensinamentos sobre as histórias de liberação de Mikio-Dorji. Mas se isso vai realmente funcionar como eu espero, isso é difícil de dizer. Então, agora é um bom momento para pararmos por hoje.